Então, nesse vídeo hoje a gente vai aprender como que é o funcionamento do DRE dentro do sistema. Então, o DRE ele fica aqui em administrativo, contábil, opção K, DRE, demonstração de resultado do exercício. Então, o DRE ele basicamente é um relatório configurável onde o sistema ele vai somar tudo que houve de despesas no período e tudo que houve de receitas no período e vai apresentar no final como resultado se a empresa teve naquele período lucro ou prejuízo. Então, no DRE, as movimentações elas são apresentadas por regime de competência. O que é o regime de competência? Ele registra o evento na data em que ocorreu o fato gerador, isto é, na data do documento. Então, para o DRE, não importa se uma despesa ela está paga ou não lá no financeiro, ele vai ser apresentado na data que foi feito o lançamento dentro do sistema. Então, no DRE, nós trabalhamos com as contas de resultado, que são as contas de receita, nível 3, que são as contas referentes às vendas de produtos, vendas de serviço e algumas receitas financeiras. E também trabalhamos com as contas de despesas, que são as contas de nível 4. Então, para a utilização do DRE, a primeira configuração que a gente vai precisar fazer é aqui no botão Relacionamentos. Então, aqui nessa tela de relacionamento de contas, a gente tem aqui do lado esquerdo todas as contas que já foram relacionadas. Do lado direito, a gente tem nosso plano de contas, todas as contas que são possíveis a gente relacionar dentro do DRE. Então, aqui no nível 1, primeiro vão ser listadas todas as receitas, né? A gente configura todas as contas contábeis referentes às vendas, né? De balcão, de oficina, de serviços. Depois a gente tem as contas de devolução de venda, né? Que são as deduções de venda. Depois a gente tem os abatimentos, que são os impostos incidentes sobre a venda. Depois a gente tem o custo da mercadoria vendida, o custo dos serviços e por último a gente tem todas as contas de despesa. Importante ressaltar que no caso das despesas, todas as despesas que são pagas, a empresa ela precisa fazer o lançamento lá nos COIs de despesas. Se a empresa trabalha com COI específico por despesa, todas as despesas como luz, água, telefone, elas já estão configuradas lá nos COIs, as contas contábeis de cada despesa. Mas se a empresa trabalha só com despesas diversas, com o COI 201, que é o COI de despesa diversa, pode ser lançado todas as despesas lá naquele COI. Porém, ao final do lançamento, nesse COI de despesa diversa, ele vai solicitar a conta contábil. Então, o usuário que for fazer esses lançamentos, ele precisa prestar bastante atenção, porque a conta contábil que ele precisa informar lá é a conta sempre de nível 4. Então, como que aqui nessa tela a gente faz o relacionamento para as contas que estão aqui desse lado aparecer aqui desse lado? Então, primeiro de tudo, a gente vem aqui do lado esquerdo, né? A gente seleciona aonde que a gente quer posicionar a conta contábil. Então, por exemplo, vamos localizar aqui um campo onde a gente quer colocar a despesa do 13º salário. Vamos localizar aqui o campo. Por exemplo, vamos colocar aqui, despesas com honorários. Essas classificações aqui é importante fazer uma consulta lá com a contabilidade, ou mesmo solicitar auxílio da contabilidade para eles informarem quais são os níveis dentro do DRE em que cada conta ela precisa ficar. Então, aqui selecionando aonde eu quero posicionar a conta aqui, né? Então, eu sempre posiciono o cursor em cima do menu principal, que é em preto, ó, que tá escrito em preto. Então, eu posiciono o cursor aqui e aqui desse lado eu simplesmente marco o flagzinho da conta. E a conta já vem para cá, sempre na última posição aqui do menu. Vamos colocar mais um aqui, despesas gerais, só para vocês verem como é que é o funcionamento. Vamos
aqui. Então, nota que ela já veio parar aqui a conta que a gente acabou de relacionar. Se, por exemplo, eu relacionei uma conta num local errado e eu quero desfazer esse relacionamento, eu posiciono o cursor em cima da conta contábil e dou duplo clique. Ela já volta aqui para o lado de cá para fazer o relacionamento de novo. Aí sim, é só selecionar o campo onde você quer posicionar ela e fazer novamente o relacionamento. Depois de selecionar todas as contas aqui para que elas venham para o lado de cá, todas as contas que tiveram lançamentos e que eu quero que apresente o resultado lá na DRE, basta vir aqui e gravar esse relacionamento. O sistema ele vai avisar que o relacionamento ele está gravado, basta dar OK e sair dessa tela. Então agora vamos gerar aqui o DRE para a gente ver como é que ele vai ser apresentado. Então aqui a gente tem os filtros, né, de período e a gente tem o agrupamento de como que a gente quer que o sistema lhe apresente esses lançamentos para nós. Então vamos gerar aqui do dia 1º até o dia de hoje, vamos colocar como mensal. Depois eu mostro como é que ele fica com os demais agrupamentos ali. Então aqui o que o sistema trouxe para nós? Então ele trouxe tudo que eu tive nesse período, né, do 1 do 4 a 13 do 4. Primeiro ele vai somar, né, as receitas aqui nesse primeiro nível, né? Então a venda de balcão à vista, venda de balcão a prazo. Se eu tivesse venda lá da oficina, ele traria aqui, porque a conta está relacionada, e os serviços também ele traria aqui. Nesse caso aqui, nessa base, a gente não teve movimentação, nem de produto da oficina, nem de serviços, então por isso que ele não trouxe. Depois, ele vai trazer tudo que a empresa teve de devoluções de venda. E ele já vai diminuir aqui, ó. Aqui, ele vai trazer o total. No nível 3, ele vai trazer o total, que é a soma desse menos esse. Ele vai trazer aqui, listar o total da receita operacional líquida da empresa. Então, baseado nesse valor aqui, ele vai diminuir tudo o que teve daqui para baixo, ele vai diminuir tudo que teve de despesa. Então, primeiro, ele vai diminuir o custo da mercadoria vendida, que são o custo dos produtos, né, o custo que eu tive para vender. Esse custo da mercadoria vendida, ele só vai aparecer aqui no DRE depois que for gerado o CMV. Aqui no canal a gente tem um vídeo que ensina onde e como faz para gerar o CMV, se caso a pessoa não souber onde faz essa geração. Então, gerando o CMV, ele já vai aparecer aqui o valor do custo da mercadoria vendida. Depois disso, ele vai trazer o resultado, né? Desse menos esse, ele vai apresentar aqui o resultado. E daqui para baixo são todas as contas de despesas que tiveram movimentação. Então, todas aquelas contas que a gente relacionou lá, note que apenas uma delas teve a movimentação, que foi a conta de água, que teve a movimentação de R$200. Então, aqui ele já vai diminuir e aqui no final ele vai apresentar em negativo se a empresa teve um prejuízo naquele período, ou assim em positivo se ela teve um lucro, baseado nesses lançamentos aqui. A gente também pode gerar aqui o DRE agrupando de forma quinzenal, por exemplo. Então, de forma quinzenal, o sistema ele vai jogar aqui os valores que teve movimentação na primeira quinzena e na segunda. Então, a gente também pode mostrar, se a gente for selecionar um período maior aqui, né? Por exemplo, do 1 até hoje, se a gente jogar aqui para ele apresentar mensal, ele vai apresentar uma coluna para cada mês, ó. Ele vai apresentar o total acumulado, né, a soma de todos os meses, daí ele vai apresentar aqui janeiro, fevereiro, março, abril, todos os meses aqui separadinho para a pessoa fazer ali uma análise, né, mensal. Também, se a gente quiser fazer bimestral, semestral, trimestral, semestral, anual, então conforme a pessoa quer visualizar aqui, né, a apresentação, é só marcar o tipo de agrupamento que a pessoa quer que mostre aqui em cima.
Aqui no botão configurar, a gente tem algumas opções aqui que a gente consegue configurar. Então, por exemplo, se a contabilidade ela pede para imprimir o número do livro, né, a gente pode selecionar esse campinho aqui e colocar o número ali do livro que a contabilidade solicitar. Também a impressão de sócio, administrador e contador, caso marcado, ele vai ser apresentado no rodapé da impressão. E aqui a gente tem um gráfico de análise horizontal que a gente consegue configurar. Então, aqui ele vai apresentar todas as contas que estão relacionadas lá na tela esquerda ali das contas relacionadas, né? Então, ele vai apresentar aqui para que a gente consiga selecionar. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e selecionar só as contas que eu quero que apareça no gráfico, para mim fazer um comparativo, se ela teve aumento ou queda. Então, nesse caso aqui, eu vou querer colocar aqui, vamos configurar essas contas aqui, ó, deduções, abatimentos e impostos. Vamos ver como é que o sistema vai apresentar. Então, basta gravar e depois disso clicar aqui no análise horizontal. Ele vai listar aqui todas as contas que a gente configurou, cada uma com uma cor, e aqui ele vai apresentar, né, nessas linhas aqui, quais são as movimentações em formato de gráfico. Se a gente quiser imprimir, basta clicar ali no botão imprimir, que ele vai apresentar aqui para a gente poder visualizar e fazer a impressão. Também aqui a gente tem a impressão do DRE em si. Então, quando a gente clica em imprimir aqui embaixo, o sistema ele gera um relatório de todas as movimentações que estão listadas ali no DRE naquele período, e a gente vai conseguir imprimir. Nesse caso aqui ele gerou uma movimentação com 2 páginas, né? Ele vai sempre imprimir na horizontal para a gente conseguir visualizar de uma forma melhor essa apresentação do DRE.